Aconteceu há pouco, gente, o penúltimo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno das eleições. Foi um evento promovido pelo UOL com a Folha de São Paulo e que contou com a presença de apenas 4 candidatos: Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Tabata Amaral. Pedro, vem para cá, como prometido, você traz um pouquinho dos principais pontos que te chamaram a atenção desse debate. O programa foi marcado, como a gente falou, sobre a tentativa dos candidatos de atraírem o voto de religiosos. Quais foram as respostas ou os movimentos ali que você viu estratégicos para chegar a essa camada do eleitorado em São Paulo, Pedro? Olha, claramente esse foi um dos pontos altos do debate, me chamou muita atenção. O Pablo Marçal várias vezes provocando o Ricardo Nunes, que ele, como já tinha dito anteriormente, escolheu como seu principal alvo, questionando ele sobre a relação dele com os evangélicos, perguntando se ele sabia algum salmo de cor, de cabeça. Depois o prefeito, na sua resposta, citou um salmo, citou ali um trecho da Bíblia e claramente ali um querendo mostrar para o outro, para o eleitor, que tem mais relação com o público evangélico. Não por acaso, o Ricardo Nunes tem feito uma estratégia muito intensa de aproximação com os evangélicos nas últimas semanas. É um dos principais focos da campanha dele, visitando e se encontrando com lideranças religiosas, porque ele registrou um crescimento, segundo o último Datafolha. Ele foi que registrou 32% de intenções de voto entre os eleitores evangélicos, 3 pontos a mais do que na pesquisa anterior. Já o Pablo Marçal vem perdendo eleitores nesse segmento. Ele teve 26% entre os evangélicos no último Datafolha, 4 pontos a menos do que na pesquisa anterior. E aí, nesse campo, de fato, o Guilherme Boulos tem muita desvantagem em relação aos adversários. Tem apenas 15% das intenções de voto entre os evangélicos. Mas o debate também foi marcado por muita troca de ataques. Não teve assim tanta baixaria quanto em outros debates. Dessa vez não teve agressão física, mas teve assim, claramente a gente pôde ver ali as estratégias de cada um para esses últimos dias de campanha. O Pablo Marçal, por exemplo, citou 9 vezes durante o debate, eu fiz essa continha aqui, perguntando para o prefeito Ricardo Nunes sobre um boletim de ocorrência que a esposa de Ricardo Nunes teria feito há muito tempo atrás, acusando supostamente o prefeito de agressão contra ela. Esse é um tema que vem sendo usado por Pablo Marçal para provocar o adversário. Pablo Marçal também perguntou para Guilherme Boulos se ele já tinha feito uso de cocaína alguma vez na sua vida, de maconha ou de algum outro tipo de droga. Guilherme Boulos já estava vacinado, esperando essa pergunta, respondeu que nunca utilizou cocaína e que usou maconha apenas uma vez quando era adolescente, sentiu dor de cabeça e nunca mais usou a droga. E também fez ali uma revelação que até então nunca tinha sido colocada nessa eleição municipal, de que durante um período da sua vida ele sofreu de depressão, por isso se internou num hospital para tratar dessa depressão, já imaginando que essa internação poderia ser usada pelo adversário como supostamente uma internação por conta do uso de drogas. É um pouco como Bill Clinton, fumou, mas não tragou, Clarissa Oliveira. Agora me diga uma coisa, a gente tem esse debate agora do UOL, mas tem um outro debate, que é o debate da TV Globo. Tradicionalmente acontece na quinta-feira, antes das eleições, e as campanhas se preparam muito para esse debate, porque sempre tem uma audiência grande. Você ainda considera, Clarissa, que esse debate faz diferença de fato no eleitorado ou isso era mais no passado? Uribe, faz muita diferença ainda. Todas as pesquisas estão evidenciando que o tempo de televisão tem relevância. E quando a gente está falando de uma audiência, de um debate de uma emissora com esse alcance, o impacto é real, as campanhas trabalham com essa premissa. Eu chamaria, nesse debate da Folha do UOL, a atenção principalmente para a temática do voto feminino. Eu acho que teve 2 acontecimentos aí importantíssimos. O primeiro deles, esse que o Pedro levantou, da ofensiva de Pablo Marçal em cima da questão do boletim de ocorrência registrado pela mulher do prefeito Ricardo Nunes anos atrás. Essa era justamente uma das principais preocupações de uma ala da campanha de Ricardo Nunes, que vinha defendendo que ele deveria cogitar se ausentar dos debates da televisão. E essa turma tem uma preocupação específica, Uribe e Tainá, com o debate da TV Globo. Agora é curioso a gente ver que no debate da Record no fim de semana, o Pablo Marçal não fez esse movimento tão agressivo. E o que explica isso?
justamente a audiência e o alcance grande da emissora. Por quê? Pode ser que isso renda frutos com uma parcela do eleitorado, mas também pode gerar uma rejeição maior, que é algo que Pablo Marçal não quer. Porque no debate do UOL e da Folha, sim, isso aconteceu ali até quase de forma mais aguardada pelas campanhas, uma agressividade maior de Marçal. Porque a gente está falando de um público que se informa muito pelas redes sociais e pela internet, que tradicionalmente ali demonstra uma polarização política maior, uma intensidade maior dessa polarização. Nesse público, o custo-benefício pode ser maior para Pablo Marçal. Então, ninguém sabe se ele vai seguir essa linha ou não no debate da TV Globo. E aí fica essa incógnita sobre como a campanha do prefeito vai se preparar para esse movimento. Mas eu queria chamar a atenção também para mais um ponto do debate relacionado a esse assunto, Uribe, que é a escorregada de Pablo Marçal ao falar sobre Tabata Amaral. Em determinado momento do debate, ele virou e falou que mulheres inteligentes não votam em mulheres numa eleição. Foi uma frase muitíssimo infeliz de Pablo Marçal, que é um candidato que já estava num embate direto com Tabata Amaral, colocando ali dentro desse balaio a temática feminina. E a gente sabe que historicamente as mulheres decidem o voto tardiamente. Então, para um eleitor que estava tentando baixar sua rejeição, dar um escorregão desse tamanho também não é brincadeira. Meu Deus, Clarice, isso vai ser aproveitado na televisão muito pelas candidaturas. E era o voto que ele estava buscando. Na verdade, foi suicida, foi kamikaze, porque agora ele não vai conseguir esse voto. Não, só teve uma outra passagem só um também. minuto, Pedro, porque fica complicado, né, para um candidato como ele, que já demonstra, Clarissa, esse tipo de posição abertamente ali, né, em outros tipos de comentários, falar diferente. Então, nada mais fez Marçal de dizer o que pensa. Então, não conseguiu esconder estrategicamente. Ele que resiste tanto às estratégias de marketing, né? Na campanha, de campanha, ou de ter um marqueteiro, ou de se guiar pelo marketing político, acabou escorregando ao dizer exatamente o que pensa. Diga, Pedro. Não, porque antes desse escorregão, ele fez reiterados e rasgados elogios a Tabata Amaral, chegando a dizer que ela seria até secretária de educação dele se ela, entre aspas, deixasse o esquerdismo de lado. Então, me pareceu que no primeiro momento, para reduzir a rejeição entre as mulheres, ele escolheu elogiar a Tabata Amaral, mas aí soltou essa que foi uma pérola do debate. Pareceu depois de já ter detonado mesmo com ela também, né? Depois de ter falado do pai dela, de ter feito tudo aquilo que fez, viu que não pegou bem, tentou contornar, quis dar um prêmio de consolação. Veja só, olha, você pode ser minha secretária de educação, até parece, né, gente? Diz, Clarissa, pra gente seguir pareceu aqui. ser um escorregão, porque estava fugindo da estratégia inteira dele no debate. Ele tentava emplacar no prefeito Ricardo Nunes essa imagem negativa por conta daquele boletim de ocorrência, insistiu muito naquilo, ficava retomando a palavra e sempre perguntando naquilo, fez ali certos afagos a Tabata ao longo do debate, e aí ele realmente, ele pisou ali em falso, e Tabata aproveitou muito bem esse momento, tomou isso para ela própria e disse, e se voltou para o eleitorado feminino dizendo, olha, tá vendo? Ele acha que você, se é inteligente, não vota em mulher, pois, tem que sim votar em mulher. E ela soube ir buscar esse voto para ela, que ele ali, de alguma forma, ali, de fato, desperdiçou. Porque isso tende, sim, a prejudicar a estratégia dele para baixar sua rejeição. Junto a esse eleitorado, a tendência é aumentar. Quem se deparar com essa frase, mulher, dificilmente vai votar no Pablo Marçal.